Quando eu era criança, eu ganhei meu primeiro computador. E cara, eu lembro que ele vinha com Windows 7 instalado e tinha vários joguinhos pra gente jogar, tá ligado? Mesmo sendo um PC bem fraco. E assim aconteceu comigo, como também aconteceu com a maior população do Brasil. Muitas pessoas hoje em dia que tá na área tech aí, muito provavelmente ganhou um computador na infância e simplesmente sempre vinha o Windows. Percebe-se que nessa linha do tempo aqui, cara, o Windows existe há muito tempo, desde 1985, e hoje em dia ele ainda se mantém firme e forte ainda, com a maior parte dos usuários nele, tá ligado? E do outro lado da moeda, a gente tem o Linux, que foi lançado desde 1991, ou seja, são poucos anos aí de diferença. Agora, se eles foram lançados praticamente na mesma época, por que o Linux não consegue andar lado a lado com o Windows? Porque a galera ainda não migrou, já que o Linux é um sistema melhor, digamos assim. Bom, eu sou Smith e nesse vídeo eu vou mostrar pra você por que as pessoas ainda não foram para o Linux. Galera, para quem não sabe, o meu canal é praticamente feito para Linux. Todos os vídeos que eu tenho aqui é sobre Linux ou fala algo de Linux. Ou seja, eu sou um fanzaço pra caramba, eu adoro o sistema, gosto muito de utilizar e acho muito bom. Mesmo eu gostando muito do sistema, eu não posso ignorar fatos. Ou seja, antes de você comentar alguma coisa nos comentários aí, falando que eu estou errado ou algo do tipo, que Linux é o melhor sistema do mundo, cara, primeiro analise os fatos. Contra fatos não há argumentos, não tenho o que dizer. E sim, tem que aceitar a realidade. Infelizmente o Linux não é uma maravilha, não é algo perfeito. Dito isso, vamos para o primeiro ponto que faz as pessoas não migrar para o Linux. E a primeira coisa que as pessoas normalmente reclamam é os programas. As pessoas não acham os programas que elas precisam. Mesmo tendo alternativas, ela quer o programa que sempre utilizou. E tipo, faz sentido até. Imagina, você ter um programa que sempre funcionou para você, sempre foi, nossa, chuchu beleza, e simplesmente você tem que mudar só porque você trocou de sistema. E é contraditório, você prefere ficar no seu sistema do que ir para outro sistema novo com coisas novas que talvez nem vai ter o que você procura lá. Então não faz muito sentido você migrar para um sistema que não vai ter o que você procura. Realmente é melhor você ficar no Windows. Por isso, muitas das pessoas preferem o Windows. Elas sempre vão estar nele por causa disso. Elas são presas por causa do programa que ela utiliza. E puxando um pouquinho do segundo ponto, também tem a ver com programas. E sim, galera, é a forma que você faz o download de programas. Hoje em dia está bem mais facilitado você baixar programas no Linux, mas ainda assim é um pouco complicado para uma pessoa que não sabe absolutamente de nada. Pra gente que sabe um pouco, né, a gente que entende um pouco, é até simples, você faz um passo a passo facinho, rapidinho, tá pronto. Porém, galera, para quem não sabe nada de Linux, ela cai praticamente no limbo. Não existe nada que ela possa, sei lá, ela não consegue entender como que se baixa programas, tá ligado? Mesmo tendo a loja lá, a pessoa não sabe nem o nome da loja, não sabe nem qual função o aplicativo que tá lá faz. Então é meio que cai no limbo, você não tem muito conhecimento, então fica mais difícil ainda. Por outro lado, o Windows é totalmente diferente disso. Por quê? Mesmo sendo um pouco mais complicado também você baixar programas no Windows, ele é algo mais, como podemos dizer, mais consolidado no mercado. Desde criança aí você tem um computador e muito provavelmente você tinha o Windows nele. E a maioria das vezes você só baixa um recurso executável, clica duas vezes e executa. Já no Linux não é bem assim. A maioria das vezes é código, pode ser que dê um erro, você tem que descobrir como que resolve. Ou seja, isso dificulta mais ainda a migração das pessoas que estão no Windows para o Linux. Há alguns poucos dias também eu gravei um vídeo e eu até comentei no vídeo falando que o Windows era o meu sistema principal ainda por conta do canal, porque eu usava o computador para editar e eu utilizava o Windows, porque tem editores melhor no Windows, obviamente. E simplesmente choveu de comentários, as caras falando, pô mano, usa o Linux que tem editor de vídeo, que vai funcionar da mesma forma. E eu falei, cara, simplesmente não tem editor. A gente tem editores open source aí que infelizmente são péssimos. Infelizmente, desculpa dizer, mas todos são horríveis. O desempenho é péssimo. O único que presta é o DaVinci Resolve, mas tem gente que nem usa ele. Provavelmente se o seu PC for fraco, ele nem vai rodar nele. E cara, querendo ou não, a vasta maioria das pessoas que usam Windows aí, muito provavelmente trabalha com algo do tipo assim, igual eu mesmo. Eu mexo com edição de vídeo. Eu necessito do Windows por conta do editor de vídeo. Então não tem como eu ir pro Linux. Isso me limita. Isso é uma coisa que me prende. Igual existe pessoas que usam Photoshop e outros programas aí que só existe para o Windows. E também a gente não pode ignorar também o fato do Windows sempre estar presente com a gente, mesmo com o Linux, igual eu mostrei, estava presente junto com o Windows praticamente no mesmo ano.
o Windows simplesmente tava em toda a casa do brasileiro, tá ligado? Na pirataria, quando ia piratear um DVDzinho, a gente usava o Windows, tudo a gente usava o Windows. E outro fato também que deixa muito o Windows ativo hoje em dia é a piratação, galera. A pirataria aí tá hoje em dia rolando solta, tá forte e firme, igual tava nos anos 90, mesma coisa, tá ligado? Tá do mesmo jeito. E sim, aonde tem pirataria vai ter gente, igual no Android. A maioria das pessoas também usa Android por conta disso. Pirataria tá aí, você consegue piratear um jogo, fazer qualquer coisa no seu Android. Do mesmo jeito com o Windows e Linux. O Linux, infelizmente, ele é muito fechado nessa questão. Você não consegue piratear um programa ou algo do tipo assim. Ou seja, isso limita muitas pessoas migrar também, porque fica pensando, pô, como é que eu vou usar o meu programa lá, craqueado, lá no Linux? Não vai ter como. E esses pontos todos, galera, fazem o Windows ir para cima e o Linux só ir para baixo. Agora que ele está aumentando um pouquinho, porque o Windows 11 aí aumentou os requisitos e algo do tipo assim. Mas, cara, é porque as pessoas ficaram sem saídas, tá ligado? Se fosse para escolher em uma ponte entre ir de Windows e ir de Linux, as pessoas 100% vão escolher o Windows. As pessoas só estão no Linux hoje em dia porque não conseguem usar o Windows ou porque cansou de algo no Windows. Mas a maioria delas veio do Windows primeiro, ou seja, teve algo que não gostou no sistema e depois foi para o Linux. Obviamente tudo vai ter alguma exceção, inclusive isso que eu estou falando agora, pode ser que tenha uma pessoa aqui nesse vídeo que sempre usou o Linux a vida inteira. Galera, como um fã de Linux, como uma pessoa, um usuário de Linux, eu posso dizer com total razão, e eu creio que muita gente vai me acompanhar nessa opinião também, né? Porque gosto é relativo, mas olhando por dados, o Windows hoje em dia ele ainda é melhor do que o Linux. O Linux não consegue bater de frente hoje em dia com ele ainda. Eu creio que vai conseguir bater de frente um dia, mas hoje ainda não é o dia. Ele tem muito potencial, mas ainda hoje ele não consegue. Eu sei que vai chover de hater falando, nossa, você não entende nada de Linux, você não sabe o que é Linux, você fica falando mal dele. Mas cara, lembre-se de novo, contra fatos não há argumentos. Infelizmente, o Linux ainda não é um sistema operacional para bater de frente com o Windows. Ele é utilizável, ele roda games, ele faz edição de vídeo, entre aspas, muitas aspas por aí, mas tudo bem, né? Ele faz edição de vídeo, mas ainda ele não é 100% completo. E talvez algum dia ele possa ser, então vamos esperar, né? Bom, galera, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Agradeço de coração por você ter assistido esse vídeo. Espero que você entenda também a mensagem que eu quis deixar aqui. Entenda a minha opinião que eu quis dizer sobre aqui. Não é dizendo que o Linux é ruim ou que o Windows é bom. Só em comparação, sem dados técnicos nem nada, apenas fato, o Windows é melhor do que o Linux mesmo. Porém, tudo tem sua contraditória, muitas pessoas vão discordar, muita gente vai concordar, muita gente que usa Linux vai concordar com isso, muita gente que usa o Windows vai discordar de mim falando que Linux é melhor, mas cara, é assim, o mundo infelizmente está polarizado, muitas pessoas vão ter um lado ou outro, ou as pessoas vão ficar no centro, igual eu sou, cara, eu uso Dual Boot, uso Windows e Linux, e consigo sim reconhecer que o Windows é um pouquinho melhor do que o Linux, mas não quer dizer que o Linux seja ruim. Pelo contrário, ele tem potencial e eu tenho certeza que ele vai conseguir alcançar um nível gigantesco e talvez até um dia passar do Windows. Até lá, a gente vai usando o Dual Boot e é isso aí. O que importa é ser feliz, ter seu PC, jogar seu jogo e ser feliz sem problema algum. Então, é isso, galera. Muito obrigado, falou, fui e tchau.